Você acaba de ser promovido agora, você é um líder. Mas e se eu te disser que 60% dos líderes iniciantes falham? Logo nos primeiros dias, primeiros meses, a equipe não te respeita, a equipe não te ouve, as coisas começam a desmoronar. E tudo isso pode virar um verdadeiro pesadelo. Mas calma, porque se você souber exatamente o que você vai fazer nesses primeiros dias, você pode se tornar um líder inspirador, um líder respeitado e pronto para o sucesso. Neste vídeo eu vou te mostrar um segredo que poucos revelam. O que um líder iniciante precisa fazer desde o início para se destacar, para ganhar o respeito e evitar alguns erros que podem destruir a sua jornada. Não cometa os mesmos erros que destruíram a carreira de vários líderes. Se você já quer sair na frente e transformar a vida de muitas pessoas, assista esse vídeo até o final, porque eu tenho grandes coisas a te falar nesse vídeo. Porque se você ficar até o fim e entender todas as coisas que eu vou te falar, isso pode transformar a sua carreira. Você está pronto? Então, vamos lá? A primeira coisa que você precisa entender é que a liderança ela tem níveis diferentes. No primeiro nível, você se preocupa somente com o seu próprio desempenho. O seu foco é entregar os seus resultados, bater as suas metas e gerenciar o tempo todo. Mas agora, nesse segundo nível, você se tornou um líder. E ser líder não significa que agora você somente precisa performar bem. Agora você precisa garantir que a sua equipe ela entregue os resultados juntamente com você. E esse é um novo desafio. E se você não souber exatamente como proceder e como agir, você pode ter muitos problemas a longo prazo. E pode acabar cometendo erros que vão dificultar muito a sua jornada logo de cara. Então, se você acabou de ser promovido, ou se já é um líder experiente, fique atento ao que eu vou te dizer agora. A primeira impressão é a que fica. Se você foi promovido dentro da sua equipe, provavelmente você pode ter algumas pessoas que não gostem muito disso. Alguns colegas podem ficar inseguros, alguns duvidar de você, e alguns até podem tentar puxar o seu tapete e torcer contra você. Isso acontece porque essa mudança ela causa muita resistência. E agora as pessoas têm que compreender que você não é mais o colega de trabalho delas. Agora você é o líder delas. Neste momento, essa primeira impressão vai fazer toda a diferença na sua jornada. Então coloque muita energia no início da sua jornada, viu? Mostre comprometimento, trabalhe duro, demonstre que você está ali para somar, não para competir com sua equipe. Nenhum liderado pode demonstrar que tem mais vontade de fazer as coisas agora do que você. Você precisa demonstrar muito mais energia e muito mais produtividade. Dessa forma, você vai conseguir sempre estar engajando o seu time. Se você quer o respeito, você precisa ser o exemplo, precisa entregar realmente aquilo que é necessitado, que é cobrado da sua equipe e precisa ter muito comprometimento com as novas regras a partir de agora. E lembre-se, líderes são bons leitores. Um bom líder, ele está sempre estudando, se desenvolvendo, sempre procurando formas de alavancar a sua carreira como líder. Porque se você parar de evoluir, a sua liderança ela vai ficar estagnada, não vai sair do lugar. Por isso, nesse começo, invista em sua própria evolução, invista em sua liderança, porque isso vai mostrar para a equipe que você está pronto para liderar. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link do meu livro, para que você possa ler esse livro e estar se desenvolvendo aí como líder. Esse livro ele tem algumas estratégias que vão te ajudar nesse início a se tornar um líder mais efetivo e se encontrar em qual tipo de líder você é. Seja sempre um mestre na comunicação. O ponto que nós vamos tratar agora é a questão de tudo parecer óbvio, mas na realidade não é. As coisas elas precisam ser ditas, talvez por mais óbvia que pareça para você, líder, mas elas talvez não sejam óbvias para a sua equipe. Então, não cometa o erro de assumir que as pessoas sabem exatamente o que elas precisam fazer e entregar. A comunicação de um líder ela precisa ser direta, clara e eficaz. Vou te falar um segredo, mas não conta para ninguém. Quando você for falar com a sua equipe, converse com a sua equipe como se você estivesse conversando com uma criança de 7 anos. Faça e proponha coisas como se fosse para uma criança. Tenha certeza de que ela está entendendo, que ela está compreendendo. Não tente usar termos difíceis, muito pelo contrário, tente sempre simplificar ao máximo a instrução que você está passando para a sua equipe, para os seus liderados. Porque se você não consegue explicar para uma criança de 7 anos, então você precisa melhorar a sua comunicação, porque você precisa ter certeza de que a sua equipe está compreendendo. E se você está tratando ela como uma criança de 7 anos, então é papel seu ter certeza de que a sua equipe compreendeu
o que precisa ser executado. E uma outra dica também para você é sempre que você pedir para alguém executar alguma tarefa, depois de explicar e mostrar exatamente como precisa ser feito, você pode perguntar para ela: o que você entendeu? Porque dessa forma ela vai te retornar o que ela entendeu, e se teve ali alguma falha na comunicação, algum ruído, você pode ter a oportunidade de explicar novamente antes daquela tarefa ser executada novamente. Isso vai gerar retrabalho, isso vai gerar um estresse, isso vai gerar perda de tempo e talvez perda de dinheiro, porque você poderia estar com esse colaborador que está fazendo o retrabalho alocado em outra atividade. E com essa abordagem de perguntar o que a pessoa entendeu, você vai se surpreender com a quantidade de vezes que as pessoas não compreendem o que a gente fala. Mesmo você tendo, às vezes, uma comunicação clara, a pessoa interpreta de forma equivocada. E você há de concordar comigo, que é melhor você corrigir na hora, evitar esse retrabalho, do que talvez você esteja lá já com um projeto para ser entregue, ou com uma meta já sendo finalizada o mês, para você descobrir então que o seu colaborador não entendeu a sua ordem. Então é necessário corrigir no início, para ter certeza que dali para frente vai ser executado de maneira correta. Porque um líder que não se comunica bem, ele gera muito ruídos dentro da equipe e perde então a efetividade das situações. E isso, obviamente, vai comprometer todos os resultados que você, como líder, também precisa entregar. Então, a partir de agora, se esforce para que você seja um mestre na comunicação. Uma outra dica para você: deixe de ser apenas um executor. Antes de você ser líder, você precisava entregar de maneira eficaz, de maneira muito correta. Agora você não precisa mais somente entregar. Agora você precisa liderar. Entenda, o seu papel mudou, porque o seu trabalho agora como líder não é fazer tudo sozinho. É ter certeza de que as coisas estão rodando, que a equipe está empenhada, está comprometida em te entregar um resultado de alta performance. E você precisa garantir que a sua equipe esteja sempre trabalhando no mais alto nível. Isso significa que você vai ter que passar por algumas situações. Uma delas é delegar alguns trabalhos, e delegar não é delargar uma atividade para a pessoa fazer, é você instruir ela e estar sempre junto, tendo certeza de que ela está fazendo algo da forma que precisa, sempre monitorando ali o trabalho dela. E dessa forma também você vai permitir que cada pessoa assuma o seu papel dentro da organização. E você precisa então monitorar o desempenho que você delegou para a pessoa. Você não vai ficar o tempo inteiro controlando, mas você precisa ter certeza de que a coisa está sendo feita da forma correta. Você também tem o papel agora de desenvolver o seu time. Então, quando você está batendo um papo ali com a sua equipe ou com uma pessoa em específico, você encontra dificuldades, todas as vezes que você conversar com uma pessoa, é a sua oportunidade de ajudá-la a se desenvolver, de aprender algo a mais. Pois você vai concordar comigo que quanto mais bem treinado e mais motivado tiver a sua equipe, mais fácil vai ficar o seu trabalho e melhor vai ser o seu desempenho e os seus resultados. O grande erro de novos líderes é achar que eles precisam fazer tudo sozinhos, que só dessa forma eles vão entregar um bom resultado, que somente ele fazendo tudo vai ser perfeito. Mas liderança não é sobre ser o melhor em tudo. Você nem sempre vai ser o melhor em tudo. Talvez você não era o melhor em tudo. Liderança é sobre fazer com que a sua equipe dê o máximo e entregue o melhor resultado para você. Você precisa tirar o melhor de cada uma das pessoas para que elas te entreguem. E quando você aprender a fazer isso de fato, você vai ver que seu trabalho vai ficar um tanto quanto mais leve e os seus resultados, então, eles vão explodir. Você começa, então, a ter um resultado muito melhor. Outro ponto, que é algo que a gente fala muito, e vocês vão ouvir eu falando isso muitas vezes, que é liderar pelo exemplo. Se você quer que a sua equipe te respeite como um líder, você precisa agir como um líder. Como a gente falou, agora você é o líder. Você mudou de lado, mudou de posição. Não que você, por ter mudado de lado, você está contra a equipe. Muito pelo contrário. Uma coisa que eu sempre falo todos fazemos parte da empresa, todos somos pessoas, estamos juntos para fazer a empresa crescer. Mas agora você tem algumas responsabilidades a mais. Então você precisa estar atento a isso e entender que você agora tem um outro papel, uma outra função, precisa impor limites para que as pessoas entendam que agora você é o líder delas. E para ser um exemplo, você precisa ter o comprometimento da sua equipe. E para esse comprometimento chegar, você precisa se comprometer com a sua equipe, com o seu time. Se você quer pontualidade,
seja você pontual. Se você quer dedicação do seu time, da sua equipe, trabalhe duro você também. Lembre sempre, as pessoas não vão seguir só discursos, as pessoas seguem exemplos. Se você quer que a sua equipe confie em você, você precisa ser essa pessoa confiável. Você precisa ser uma pessoa que entrega aquilo que você fala, aquilo que você prega para as pessoas. Você precisa ser a primeira pessoa a dar o exemplo de comportamento que você espera delas. Pois afinal você está vendendo para elas ali a sua ideia, o seu princípio de gestão. E elas precisam comprar essa ideia para que as coisas comecem a acontecer da forma que você está planejando juntamente com a sua diretoria. Porque um líder que cobra muito, mas ele entrega pouco, ele vai perder a sua credibilidade. Porque ele está falando, 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 mas a ação dele está sendo outra. Como eu falei antes, a gente precisa ser um exemplo. Em tudo que a gente for fazer dentro da empresa, sempre vai ter alguma pessoa nos olhando, nos cuidando, nos testando muitas vezes, né? Até como a gente falou antes, sobre tratar a equipe como uma criança de 7 anos. Não é só na questão de comunicação que a gente deve pensar dessa forma, porque uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, quando eu tenho a oportunidade, que as pessoas são promovidas, eu estou junto a um novo líder, que eu estou treinando um novo líder, eu sempre falo, isso também para líderes mais experientes, as pessoas novas, elas vão sempre nos testar, assim como uma criança faz. Vai subir num lugar que não poderia, vai tentar fazer algo que não poderia. A criança não para o tempo todo. E muitas vezes, dentro do nosso time, se tem uma pessoa nova ou se nós somos novos, as pessoas vão nos testar o tempo inteiro, para saber até onde podem ir conosco. Por isso que é importante a gente impor limites. E um líder que inspira com as suas atitudes, ele vai conseguir então conquistar a lealdade e o respeito de todo mundo dentro da empresa. Então, qual o conselho que eu deixaria para você que está chegando agora nessa hierarquia da liderança? Foca menos, dá ordens e tenta ser a referência da sua equipe. Seja aquela pessoa que consegue executar todas as tarefas, mesmo que você não seja o melhor em todas, mas consiga minimamente ter essa noção do que está acontecendo na empresa, ter essa visão ampla de como as coisas são feitas, para que você possa então ajudar a todos. Porque agora que você é um líder, você também vai ter acesso a outros setores, talvez você não tinha, ou você vai ter acesso a novas informações, e é uma oportunidade que você precisa aproveitar também para você aprender e para você crescer. Agora eu vou te falar o diferencial dos grandes líderes. O que difere os grandes líderes, as pessoas que lideram muito bem, com aqueles líderes medíocres, que entregam um resultado mediano? E esse é o segredo, que separa então líderes medíocres de líderes excelentes. Líderes excelentes, eles inspiram a sua equipe, antes de tudo. Os melhores líderes são aqueles que conseguem engajar o seu time e tirar deles essa inspiração, essa força, a motivação e dar um propósito então para a sua equipe. Você quer ser um líder diferenciado? Então você precisa fazer algumas coisas, seguir alguns passos. Dê um propósito claro para o seu time, porque as equipes elas vão trabalhar muito mais alinhadas e muito mais focadas quando realmente elas sabem o que elas estão construindo, elas sabem o que elas precisam entregar. Então você precisa sempre estar dando esse feedback e ouvindo o retorno delas e ter certeza de que elas sabem exatamente o que está acontecendo na empresa, o que elas estão preparando, o que elas estão entregando. Elas precisam saber que fazem parte de um algo maior. Outro ponto que precisa sempre acontecer é você reconhecer o que a sua equipe está fazendo de bom. Está vendo ali uma pessoa que está se esforçando, não meça esforços de ir lá e dar os parabéns para aquela pessoa. Pois um incentivo, um elogio no momento correto, você não faz ideia do quanto isso pode alavancar os resultados que aquela pessoa vai entregar. Mas tente sempre ser o mais honesto possível, para que a pessoa tenha certeza de que aquele elogio, aquele incentivo, está vindo realmente do fundo do seu coração. Ela precisa sentir isso. É isso que modifica aquela pessoa ruim numa pessoa boa. E assim você vai conseguir construir uma equipe de alta performance dentro da sua empresa. E cria um ambiente de crescimento dentro da empresa. É porque agora você passa o seu exemplo. Exemplo em várias situações. É um exemplo de que a empresa valoriza as pessoas do time, tanto que hoje você é uma pessoa que foi promovida, então você passa a ser exemplo nesse sentido também. E é importante as pessoas verem e saberem que você está buscando conhecimento, que é um ponto que a gente já falou antes. Você precisa estar sempre buscando, sempre
trabalhando sua mente, conhecendo novos conceitos, para que dessa forma você também possa entregar coisas novas para sua equipe. E a sua mente ela precisa estar sempre crescendo, sempre se desenvolvendo. Líderes que investem no desenvolvimento da equipe criam uma equipe forte e muito leal. Porque quanto mais você fizer a sua equipe crescer, mais você vai crescer como líder. Porque quando a gente precisa explicar uma tarefa a ser executada, a gente revê aquele processo mentalmente e às vezes vai identificando erros que a gente pode corrigir. Quando a gente tem que corrigir alguma ação equivocada daquela pessoa, a gente pode fazer uma autoanálise também para entender como que a gente está trabalhando, se a gente também não está, às vezes, cometendo aquele erro. Então, liderança, a gente também vai crescer. É uma oportunidade para que nós, como pessoas, também tenhamos uma oportunidade de dar um passo maior ainda lá na frente. Então, agora você já sabe exatamente o que você precisa fazer para se tornar um líder de sucesso, mesmo que seja um líder iniciante. Não se esqueça, a primeira impressão é que fica. Mostre sempre dedicação e esforço em tudo que você for realizar. Seja um mestre na comunicação. Esqueça aquela história de que o óbvio não precisa ser dito. Trate sua equipe como uma criança de 7 anos para que ela entenda realmente o que precisa ser feito. Pare de ser apenas um executor. Agora você é o líder. Aprenda sempre a delegar, incentivar e desenvolver o seu time. Lidere sempre pelo exemplo. Inspire as pessoas sempre com a atitude certa. E acima de tudo, motive, engaje, incentive a sua equipe, para que você tenha um ótimo ambiente de crescimento dentro da empresa, uma cultura de crescimento dentro da empresa. E agora me conta aqui nos comentários, qual desses passos você achou mais desafiador? E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa o seu like, já se inscreve em nosso canal, já deixa o seu comentário e compartilha com aquela pessoa que também acabou de ser promovida, ou é aquele líder que você conhece também que está tendo dificuldades. Manda esse vídeo para que ele também possa aprender e crescer assim como você. Vamos juntos transformar a sua liderança e levar a sua carreira para um próximo nível.